Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar de um tema muito importante, talvez o tema mais importante de 2019, explicando finalmente, depois de 3 meses de operações aí completamente anormais no mercado de overnight, né, as famosas operações de Ripples ou os repos aí brasileiros, né, o que foi que aconteceu naquela noite que esses empréstimos, né, de curtíssimo prazo, que normalmente aí tem um juros muito próximo à taxa básica dos juros, né, no caso norte-americano, que estava ao redor de 2%, em alguns minutos se tornou 10%, e naquele momento específico deveria ter ocorrido, né, realmente um crash aí no mercado norte-americano, e o Federal Reserve não deixou isso acontecer, né? Então injetou ali uma fortuna, e essa injeção só cresceu cada vez mais nos últimos 3 meses. Então as operações estavam ali praticamente reduzidas àquele tipo de operação no overnight, mas não foi suficiente. Então o Fed entrou aí com, né, o Not QE, uma brincadeira aí que desde o começo falou que não era um quantitative easing, mas se tornou um quantitative easing, que é exatamente aquela injeção de mais dinheiro na economia. Então, desde então, realmente o controle do Banco Central norte-americano se perdeu completamente. E finalmente, uma instituição aí levantou a mão, né, e falou a verdade. Tá certo, pessoal? Então esse aqui talvez seja o vídeo aí mais importante que já fizemos, que mostra exatamente, né, o tamanho do problema que nós temos aí. E então, gente, é tão importante esse vídeo que hoje nós não vamos dar nossos recados, né, porque fazia muito tempo que nós não tínhamos, assim, um mal-estar com alguma coisa, com alguma situação, e realmente nós ficamos muito chateados aí com isso que ocorreu, essa explicação que é muito pior, né, do que a explicação anterior, de que poderia ser simplesmente uma falta de liquidez nos bancos norte-americanos. Na verdade é muito, muito mais crítico que isso, né, pessoal? Então, nem vamos falar aí nossos recadinhos, só vamos comentar uma questão antes de entrar no tema principal, exatamente em relação, né, a gente sempre coloca aqui nos nossos vídeos, na nossa comunidade gratuita, filmes, citações, né, frases positivas, imagens de obras de arte. Por que a gente faz isso, né, gente? Exatamente porque esses temas que nós abordamos aqui, crises, são temas muito complicados, sensíveis, são problemas aí que levam pessoas, né, a ficarem mais pobres, levam fome, levam doenças. Então, colocamos essas questões exatamente para dar uma amenizada em todo esse sentimento ruim que acaba gerando. Então, sempre falamos que o nosso canal não é um canal do medo, não é um canal de coisas ruins, é um canal de coisas boas. E fundamentalmente, gente, para a gente lembrar que o ser humano é capaz de fazer coisas boas, apesar de tudo que a gente fala, né? É capaz, a gente sempre brinca aí que enquanto tiver o Cervantes e o Shakespeare, as obras aí maravilhosas, né? O Dom Quixote, o Macbeth, o Hamlet, né? São obras, livros realmente fáceis de ler, não tem um preconceito, maravilhosos, e que realmente, que enquanto tiverem essas obras aí circulando no nosso meio, a gente tem que manter a esperança. Maravilha, pessoal. Então esse é a questão fundamental. Vamos sempre se atentar a isso para fazer um contraponto aí. Não é só de coisa ruim, não é só de maldade que vive a humanidade. Nós temos muitas coisas boas que nós produzimos aí como, né, raça humana. E novamente aí, hoje nos sentimos, né, exatamente como no filme aí Matrix, e no Margin Call também tem uma cena muito parecida, né? No Matrix é exatamente quando o Neo sai ali da máquina, né? E vem para um mundo que na verdade nem é o mundo real, mas é uma dos níveis da Matrix. E ele anda no carro, né? E vê as pessoas na rua vivendo suas vidas. Ele fala: nossa, impressionante como as pessoas podem viver suas vidas, né? Como se nada estivesse acontecendo. E no Margin Call a mesma coisa, né? Esse filme aí que mostra exatamente um dia antes da quebra do Lehman Brothers, o que ocorreu ali no escritório. E haviam ali 2 estagiários, né, bem novinhos mesmo, e eles falaram exatamente a mesma coisa. É incrível como as pessoas estão indo tomar seus cafés da manhã, né, levar seus filhos na escola, e não fazem ideia do que está ocorrendo, do que está prestes a ocorrer. E foi exatamente assim que a gente se sentiu hoje. A gente não se sentia assim. A última vez que a gente se sentiu assim foi exatamente quando quebrou o Lehman Brothers, e a gente viu tudo que ia ocorrer. Foi assim que a gente se sentiu. Maravilha, gente. Então, desculpem aí a introdução hoje, né? Quase 5 minutos. Foi cumprida, mas é importante porque realmente o que vamos falar aqui é algo muito, muito crítico.
Então, antes de entrar novamente na questão principal, vamos só passar duas noticiazinhas aqui muito interessantes também, que compartilhamos aí ao longo do dia. Então, olhem só, né? Bancos centrais estão comprando quase 20% da oferta mundial de ouro, atingindo os níveis mais altos desde a era Nixon, em comparação com vendedores líquidos de 1971 a 2010, diz Bloomberg Intelligence. Aí tem o gráfico, né? A quantidade de ouro realmente comprado é mais um recorde. Muitas pessoas perguntam se tem como fazer, né, a volta do padrão ouro lá do Nixon. Não tem como, gente, não tem como. Esqueçam isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pensem que nós temos ali 95 trilhões de dólares circulando no mundo e não temos nem 10 trilhões aí de ouro. Então não há como, gente, não há como. Por isso que muitas pessoas investem em Bitcoin. A gente tem uma estratégia também bem pouquinho em Bitcoin, exatamente porque os especialistas, né, em criptomoedas dizem que não há como você alocar todo o valor do mundo num metal, né? Mesmo se colocar aí paládio, prata, tudo que é coisa em metais não adianta, vai faltar dinheiro. Então é exatamente por isso que eles apostam aí, né, nas criptos, mas realmente não há a menor possibilidade de voltar ao padrão ouro. Tá bom, pessoal? Então, só para a gente ter mais, né, claro aí na cabeça a importância desses metais. E uma outra notícia que também falamos bastante aqui, a Bloomberg, né, que é um dos canais aí principais de finanças dos Estados Unidos, que não por coincidência é exatamente propriedade de um dos concorrentes do Trump, do Donald Trump, que é o Bloomberg, que foi o ex-prefeito ali de Nova York. Então hoje a gente achou impressionante, falamos aí nos outros vídeos que a Bloomberg bate, né, o tempo todo no Trump, e hoje ela mostrou essa matéria que nos deixou muito impressionados. Então ela disse ali, né, não olhe agora, mas as coisas estão ficando mais brilhantes. Foi uma tradução mal feita aí pelo Percival. Percival, você vai ter que falar, cara. Os caras estão reclamando que não ouve sua voz, velho. Tá bom? Uma hora você vai ter que falar, seu desgraçado. Estão ficando melhores para Trump, né, Percivalzinho? Vamos melhorar essa tradução aí, meu velho. Os temores sobre a economia se acalmaram e o impeachment não foi o golpe, né, que os democratas esperavam. Então, gente, foi meio que o Bloomberg jogando a toalha. E a gente já falou que com certeza um dos principais motivos aí para eles estarem segurando a crise é ver se conseguiria tirar o Trump de forma democrática nas próximas eleições. E como a popularidade dele está aumentando, é mais provável ainda que os bancos aí acabem, né, jogando a toalha antes do previsto. Mas isso é 100%, né, especulação. Que a gente vai falar aqui não tem nada de especulação, é exatamente o que ocorreu lá nos Ripples, mas é muito interessante essa matéria. E essa figurinha aí, né, olha só, o Thanatos, a morte, né, vindo buscar aí uma pessoa, exatamente figurando aí que toda essa narrativa aí absurda contra o Trump está morta. Maravilha, muito boa essa arte aí, muito bonito esse quadro. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Ficamos também chocados, então, essa manhã passamos aí o dia inteirinho, temos um material enorme, tá, sobre essa questão das Ripples, que a gente vai falar aqui. A gente traduziu muitos sites estrangeiros, compartilhamos um documento aí na nossa comunidade, enorme, com todas essas traduções. Então quem quiser pode acionar a gente aí pelos comentários, e a gente passa esse texto. De qualquer forma, obviamente, vamos deixar aí também os links, mas achamos muito estranho isso logo pela manhã, né? Isso mudou nosso dia. A própria Bloomberg falando que as Ripples, explicando o que ocorreu com as Ripples, né? A gente achou muito estranho isso acontecer, exatamente porque a Bloomberg, obviamente, faz completamente parte do sistema, né? E com tudo que a gente traduziu e estudou, é exatamente o que ocorreu. Não é óbvio que a Bloomberg foi atrás e pesquisou, nada disso. Foi exatamente o BIS, né, gente, que é o Bank of International Settlement, que é como se fosse um banco central dos bancos centrais, né, gente? Ele é meio que o monitor ali dos bancos centrais e de tudo que ocorre. E foi exatamente por isso que a Bloomberg e todas essas diversas fontes fizeram essa matéria, porque o BIS teve que dar uma resposta, né? Novamente, não tem como instituições como essa, elas têm que dar, mesmo que seja aí 3 meses que isso aconteceu, 3 meses que isso vem acontecendo toda noite, não só à noite, mas também o quantitative easing está a todo vapor. E aí realmente saiu um relatório com essa questão explicando e não deu mais como esconder. Então, gente, a gente traduziu muita coisa,
fez um resumão, o resumo ainda ficou enorme e a gente fez um resumo do resumo e compartilhamos aí ao longo do dia. Então vamos ler aqui, está muito resumidinho, então vamos lá, só para se posicionar, para a gente ter uma ideia do que estamos falando e por que isso é tão importante. Isso não pode ser visto, né, como, é simplesmente mais uma informação aí que o Morfeu traz, né, o Morfeu fala o tempo todo. Não, esses ripples, a gente tem um vídeo aí, inclusive, né, o Ripple Calypse, e a nossa conclusão é exatamente que esse será o novo subprime, então é algo muito importante, muito mais importante do que qualquer bolha que se possa ter, até as bolhas de crédito que a gente sempre falou que seriam a origem da crise. Não, a crise realmente vai ser isso que estão fazendo agora. Isso foi muito além de uma bolha, tá, gente? Então vamos lá. Caros amigos, estamos debruçados desde manhã sobre a farta documentação originada no reporte do BIS sobre as ripples, apenas para posicionar a todos. Então vamos entender lá, gente, o que exatamente são as ripples, né? Movimentações overnights rotineiras nos mercados do mundo para fechamento de caixas de empresas, tanto bancárias quanto não bancárias, pode ser uma seguradora, uma corretora, etc. O problema em questão é que em setembro houve um estouro nesse mercado nos Estados Unidos, conhecido como o Ripple Calypse, onde juros que costumam ser baixíssimos, pois serem de rápido pagamento, apenas para cobertura rápida de caixa, explodiram de 2% para 10% em poucos minutos, fazendo com que o Fed intervisse e evitasse o que seria uma reação em cadeia muito maior que a queda do Lehman Brothers, causador da terrível crise de 2008. Então vamos lá, gente. De novo, as ripples em si não tem problema, são operações rotineiras. No Brasil tem muito também, óbvio. Ocorre mais, né, de um banco com outro, mas também tem aí diversas empresas do mercado financeiro que utilizam. E do nada deu essa explosão, né, que exatamente nesse momento deveria ter parado tudo e ver o que aconteceu, gente, arrumar o sistema, né, ver o que dá para fazer e deixar ele rodando, mas não, o Fed foi lá, uma enxurrada de dinheiro, jogou no mercado e continua jogando, não quer saber da causa raiz, não quer saber do problema em si. E o que é o BIS, né? Então é o Bank of International Settlements, também conhecido como Banco Central dos Bancos Centrais. Deveria ser o guardião das operações mundiais, evitando que coisas como a quebra do subprime ocorresse. Ocorre que até essa instituição, que obviamente está alinhada com o sistema, precisa explicar fatos bizarros às vezes, como foi o caso das ripples. Após 3 meses de movimentações indevidas, chegou finalmente a hora do BIS dar o seu veredito. Então vamos lá, fizemos um resumo que ficou enorme, então decidimos fazer o resumo do resumo. O documento com material de diversos sites está disponível em TXT e será disponibilizado para nossos associados. Para quem interessar, mas já adianto, que é um documento bem técnico, mas incrivelmente interessante. E, novamente, olha a figura aí, né, da Pandora, né, gente? Vamos sempre trazer a mitologia aí, que ela traz muitas coisas. Pandora foi praticamente ali a Eva, né, grega, a primeira mulher, e exatamente ganhou um prêmio, né, de Zeus, que queria punir já a humanidade, e aí ela abriu e saíram, né, todas as mazelas aí da humanidade, foram libertadas, então doença, velhice, e só uma coisa ela conseguiu fechar, que foi a esperança, né, gente? Olha que bonito aí essa mensagem, é exatamente o que a gente quer passar, né, para os nossos telespectadores, tele não porque não é televisão, mas espectadores, que é exatamente, apesar de tudo isso que a gente fala, esperança, vamos com calma, vamos se proteger. Então essa analogia ficou muito bacana. Maravilha, e aí vamos, né, ao golpe de misericórdia. Em resumo, precisamos nos atentar aos seguintes 3 pontos. Então qual foi basicamente, né, o resultado desse relatório que o BIS falou? Então vamos lá, apenas 4 bancos dominam a liquidez do sistema financeiro dos Estados Unidos. E o maior deles, né, a gente não vai falar o nome aqui que fica chato, a gente já falou em diversos outros vídeos. Quem quiser é só procurar aí no Google maior banco americano. Está com sério problema de provisionamento de liquidez em 2019, tá, gente? Então, inclusive temos um vídeo, olha só, hein? O Morfeuzinho realmente está se tornando um médium. Quem é o dono do mundo, né, gente? Esse foi o único banco que ali em 2008 não perdeu valor. Os demais bancos aí, os outros 4, inclusive, né, tiveram que pegar títulos podres de outros bancos. Foi uma bagunça generalizada e esse banco primeiro, ele saiu ali numa boa. Então, essa é a primeira questão fundamental. Mas aí que vem o grande problema, gente. Então vamos lá, vamos entender, né? Uma coisa é você ter problema de liquidez nos 4 maiores bancos dos Estados Unidos, praticamente os maiores exportadores aí de produtos financeiros do mundo, né? Uma coisa é isso, já seria tenebrosa uma coisa dessa, mas é o que a gente fala.
Uma crise como essa seria parecido ali com a crise dos anos 90 da Ásia, que foram bolhas realmente de ativos. Seria ali parecido com a crise da internet de 2000, que também, né, as pessoas colocaram muito valor nesses ativos e não tinha tanto valor. Normal, né, uma crise com uma bolha qualquer. Mas esse segundo item é exatamente o que vai transformar essa crise de agora numa crise, né, idêntica à de 2008. Só que, como sempre falamos, já se gastaram todos os recursos, o crédito já está negativo, já liberaram dinheiro aí, né, a rodo. Então, o que será feito quando bater igual ao de 2008? Mas por que a gente, então, chegou exatamente nessa conclusão? Aí está a explicação, pessoal, que é o mais importante desse relatório. O dinheiro dos Ripples está sendo usado em alavancagem de hedges. É o mesmo que você usar o seu salário para comprar bilhetes de loteria. Então vamos lá, pessoal. O dinheiro que é colocado ali, né, no overnight para as empresas fecharem suas operações, que são operações que obviamente devem ser fechadas, que faz parte do capitalismo, que faz parte do sistema financeiro, está sendo utilizado por empresas para alavancagem de hedge, gente. Sabem a nossa estratégia de pozinho, de put, de call, que a gente faz exatamente no call, para você não colocar muito dinheiro, né, na bolsa nesse momento de ascensão, e de put para você se proteger, o que a gente sempre fala em todos os nossos vídeos, que isso é um seguro, é um valor pequeno, e é exatamente isso que eles não estão fazendo, né, pessoal? Então, imagina, a gente fala, gente, é um valor pequeno, você, né, se você ganha pouco, 100, 200 reais por mês, é a mesma coisa que o que eles estão fazendo, eles não só estão pegando o salário, né, vamos além até, eles estão fazendo empréstimos para investir em opções, é como se fosse isso a pessoa física, né, dizendo. Então, gente, isso é algo extremamente arriscado, isso é muito parecido com os CDOs sintéticos lá que fizeram em 2008, né? É exatamente essa questão que tem que ficar claro, gente. Essa é uma questão muito de finanças, né, de economia. Mas quando você tem um ativo que ele está super valorizado, é uma coisa, né? Você vai ter um estrago lá de 10, vamos pensar, $10.000, né? Quando você pega esse ativo e você alavanca ele, gente, você utiliza ele para fazer parte de outros ativos, você utiliza ele para o mercado futuro, ele fica exponencialmente mais perigoso, gente. E isso que é o que traz esse vídeo de diferente. Esses bancos, eles não saíram por falta de liquidez, que seria uma coisa difícil, mas até vamos lá, né? É o problema de uma grandeza número 1. Mas não, eles saíram exatamente porque eles estão vendo que isso está acontecendo com o dinheiro do Fed. Então eles se preocuparam, olha que coisa, gente, por isso que a gente fez ali, né, a analogia com a Matrix. Eles têm medo que um dia, uma bela noite ali no overnight, o sistema quebre de tal forma que até o dinheirinho ali que eles emprestaram no overnight eles não consigam no dia seguinte, gente. Então é a coisa mais absurda, né? Eu tenho aí 20 anos de mercado financeiro. Eu nunca imaginei que sairia esse tipo de coisa ocorre depois da crise, 10 anos de pesquisas. As pessoas falam, mas não, o BIS foi lá, né? O BIS foi lá e falou, não, é isso, os bancos saíram porque eles têm medo devido à alavancagem de hedges. E isso, gente, é a coisa mais grotesca que a gente já viu. E o terceiro item para fechar, né, com chave de ouro, agora distorções de Ripple estão surgindo nos mercados da Europa, que tem nada mais nada menos que 9 trilhões de dólares. Né? Então, para fechar, ou seja, olha aí, né, mais uma Pandorinha aí, coitada, né? Recebeu o presente e ainda levou a culpa da coisa. Ou seja, o cenário é muito, muito pior. O maior problema dos Estados Unidos não são a falta de liquidez nos grandes bancos, é a falta de confiança que esses bancos têm no atual cenário financeiro dos Estados Unidos, devido ao uso que os fundos de hedge estão fazendo com o dinheiro do Fed. Esse cenário tende a se propagar pela Europa exatamente como a crise de subprime de 2008. E para concluir, dia 31 de dezembro será um dia crucial para testar todo esse esquema Ponzi. Pirâmide, né? Pois é um momento em que a liquidez de recompra é historicamente escassa. Estamos todos preparados. Estejamos todos preparados. Conclusão da conclusão, achamos um novo subprime. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui, ele vai ser, a gente tinha ali, né, um vídeo sobre a crise, que era o vídeo de entrada do nosso canal,
e vai passar a ser esse agora, pois realmente a gente nem, né, nos nossos maiores pesadelos a gente imaginou que uma coisa dessa aconteceria e que já é público, né, gente? Olha só, agora era exatamente a hora dos bancos centrais se reunirem, estudarem o que a gente vai fazer, como que a gente vai, né, conter isso daí para não virar, gente, uma coisa que não há retorno, né? O que você vai fazer quando isso explodir? O juro já é negativo, o Fed já deu quantitative easing. Não tem como você gerar mais dinheiro e fazer de conta que está tudo certo, gente. As pessoas vão cair absurdamente para os metais, para as moedas, e dentro desse comunicado mesmo ele fala que se uma coisa assim acontecer, as empresas só vão acreditar aí nas moedas mais fortes do mundo, exatamente porque elas têm a confiança, né, da parte fiscal responsável, moedas, metais só, né, o próprio comunicado fala isso daí em uma parte. Então, gente, é realmente algo absurdo. Nós não gostaríamos, né, de passar essa mensagem, nós não gostaríamos de deixar as pessoas realmente com esse receio, mas não tem como, gente. É com muita tristeza realmente que a gente compartilha isso. Mas, de novo, não vamos ficar, né? Muitas pessoas mandam aí, nossa, eu sou pobre, como que eu vou fazer? Não vamos nos desesperar, não vai ter apocalipse, não é o fim do mundo, não é um governo, uma moeda, não vai ser nada disso agora, porque a própria China não aceita a liderança dos Estados Unidos, da Europa. Então, não sei se o apocalipse, né, na Bíblia vai acontecer um dia, isso eu não tenho nem conhecimento para falar, mas a gente sempre gosta de deixar claro que, economicamente falando, é mais uma crise que vai ser a pior de todas, mas sempre tem a saída, os poderosos sempre acham uma forma de sair, porque eles vão comprar tudo a preço de banana e começar todo o ciclo de novo. Então daqui a 10, 12 anos, de novo, o Morfeuzinho, se Deus quiser, né, se não tivesse sido aí levado pelo destino, vai estar falando, gente, a bolsa está batendo aí os 500 mil pontos, vamos com calma. Tem muito ativo aí bombado, eles estão fazendo o hedge errado, né? Então é um ciclo, gente. É um ciclo, vamos ter calma. Quem não tem dinheiro, estude muito para a próxima vez ter dinheiro para investir. Quem tem, se proteja. Vamos sempre estar comprando ali nossas estratégias. Isso é o que é mais importante. Maravilha, pessoal. Então espero que tenham gostado. Por favor, compartilhem muito esse vídeo. Certamente por tudo que a gente colocou aí, essas fotos aí, essas artes, eles sempre não monetizam. Então quem puder também nos ajudar de alguma forma aí, tem link para doação. Mas compartilhem porque essa informação é muito importante. Demorou muito para sair. Óbvio que não foi uma coisa propagada aqui na mídia brasileira. A gente só encontrou porque a gente, em primeiro lugar, né, a gente assina ali a Bloomberg, que é muito caro, quase R$200 por mês. Então a gente fica acompanhando, e a Bloomberg mesmo, né, por ser aí totalmente comprada com o sistema, ela sempre tem que informar, mesmo que seja... Isso aí ficou, né, só de manhã, e à tarde já voltou coisa do Trump, mas foi o que a gente precisava para ir lá ver, opa, aqui, né, nesse pelo tem ovo, né, então a gente foi lá, pegou a informação, fomos correndo ali para os nossos sitezinhos underground, todo mundo já estava falando sobre isso, e por isso a gente conseguiu aí tanta informação boa. Maravilha, pessoal. Então, mais uma vez, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal, cliquem no sininho para receber as novidades. Um grande abraço!